Oi, terceiro ano, tudo bem? Bom dia. Como vão as coisas? Tudo bem por aí? Legal, ok. Por aqui tudo bem também. Gente, olha só, apostila 19, tá? A apostila 19 de Sociologia vai falar um pouco da noção do Estado para alguns pensadores, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a noção do Estado em Marx, tá? Então, contrariando Hegel, né? O grande mestre de Karl Marx, né? Marx tinha em Hegel uma referência muito importante, só que ele vai dizer uma coisa diferente do que Hegel diz, tá? Marx vai dizer que o que dirige, né, o que move o Estado são os homens e a busca pela condição material de existência, né? O Hegel vai dizer diferente, que é o espírito, né, evolui por meio das contradições materiais, né? Marx ele discorda um pouco, né? Olha só, Marx pensa o oposto, né? O oposto de Hegel. São os homens de carne e osso que movimentam a história na medida que buscam as condições materiais de existência, trabalho, né? Busca recurso para sobreviver, tá? Para isso acontecer, é necessário que o homem viva em sociedade para garantir melhores condições. Aqui, tá? Então, o homem precisa viver em sociedade para conseguir fazer, né, isso daí, ir atrás das condições materiais de existência. Muito bem. No processo de formação da sociedade, surge a exploração econômica por meio da existência de classes. Então, veja só, quando você tem a sociedade, você tem a necessidade das pessoas buscar condições materiais de existência, né? Você tem a necessidade das pessoas buscar a sobrevivência e, vivendo em sociedade, você precisa se organizar economicamente, politicamente e, junto com esta organização política e essa organização econômica, vai naturalmente surgir a divisão das classes, né? Porque se tem um administrador, é porque tem alguém que vai executar, não é? Se tem alguém que está na fábrica, é porque tem alguém que vai trabalhar. E esta relação vai fazer surgir diferentes classes sociais, tá? Então, vamos ver aqui um pouquinho. Ó, na perspectiva de Marx, o Estado é uma construção histórica da sociedade civil que se sustenta, né, sobre determinadas relações de produção inerentes à própria existência da vida social, tá? Então, ele vai dizer que o Estado sustenta as relações como acontecem, como elas são, que o Estado surge para manter essas relações e essas estruturas dentro das divisões que existem aí, tá? Então, olha só, o Estado, com sua modelagem, é o resultado da sociedade civil que se organiza em classes em que se estabelecem a dominação e a opressão. Uma elaboração que obedece à infraestrutura do modo produtivo que visa a sua perpetuação. O Marx vai dizer que a sociedade foi estabelecida de maneira a perpetuar a dominação de alguns sobre outros. É isso que ele vai dizer, né? Que a presença do Estado, tal como surge, ela é elaborada, ela é pensada para organizar o Estado dentro dessas diferenças, de maneira que essas diferenças continuem, né? Então, veja que aqui no texto e na análise social do Karl Marx, né, como um todo, ele vai apontar para uma relação de tensão dentro da análise que ele faz, né? Ele mostra que existe uma tensão entre a organização deste Estado e a busca pelas condições materiais de existência. Tudo bem, pessoal? Então, esta tensão ele vai chamar de luta de classe, tá? Luta de classe, por quê? Porque nessas diferentes classes, você tem aqueles que acabam fazendo parte da superestrutura e aqueles que fazem parte da infraestrutura, tá certo? Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Olha só, aqui
exatamente aqui nesse local aqui que você está vendo, olha só, aqui na... Deixa eu tentar aqui, né? Colocar para vocês uma marcação, tá? Olha só, bem aqui, ó. Aqui nesse ponto, ele vai mostrar para a gente o quê? Que a superestrutura são as pessoas que trabalham com aqui, ó, com a parte de administração do Estado, né? São as pessoas que exercem o poder mesmo, né? Que elas administram, elas determinam, elas dizem o que vai ser, como vai ser, visando a organização da nação, a organização do país. E veja que como um pano de fundo aqui, né, bem atrás, aqui você tem como desenho, como ilustração, uma fotografia de Brasília, né? Brasília aqui, né? Brasil, onde você tem o quê? A lei, o direito, a moral, né? Código de leis, ideologias. É aqui que se forma a parte da organização estrutural do Estado-nação. E é nesse ponto que Marx vai dizer que estão os dominadores. É nesse ponto que Marx vai dizer que está o problema, né? Por quê? Porque exatamente aqui, né, já, ó, na parte de infraestrutura, a gente vai ter o quê? A gente tem aqui os trabalhadores assalariados, né? A base fundamental que vai fazer circular, que vai fazer acontecer aquilo que foi determinado aqui, né? Aquilo que ficou determinado aqui pela superestrutura. Então, essa relação de infraestrutura, superestrutura, é super importante no pensamento de Karl Marx, porque ela indica aquilo que ele tanto coloca, né? Essa luta de classes. Tanto que, para ele, o motor da história, o que move esse mundo, é a luta de classes, né? Essa questão da luta de classes que vai fazer o mundo circular, né? Então, a gente vê aí, né, algumas coisas agora aí com coronavírus, todo mundo preocupado. Então, assim, não podemos parar de trabalhar, né? Não podemos parar de produzir. Então, essa infraestrutura aqui, por exemplo, ela não pode parar simplesmente sem uma organização, sem um diálogo com a superestrutura, né? Precisa haver uma adequação de forças aqui, tá certo? Então, a gente percebe que nessa relação de dominador, né, e dominados, né, superestruturas dominadores, infraestruturas dominados, né, organizadores, os que colocam a coisa para funcionar, eles ficam aqui no campo da superestrutura. E a infraestrutura são aí, né, os trabalhadores, somos nós trabalhadores, né, que acabamos aí colocando as coisas para funcionar, né, e para funcionar bem mesmo, tá? Agora é importante perceber uma outra coisa aqui, tá? Que eu vou pedir para vocês observarem. Bom, o que Marx coloca como o fim do Estado, né? O que ele chama de fim do Estado, né? Não é que o Estado vai acabar, que o Estado vai sumir, né? Mas quando o Marx fala de fim do Estado, ele está falando fim do Estado que ele aponta como Estado explorador, fim do Estado que ele aponta como Estado que organiza as coisas para fazer a manutenção do processo de dominação. Então vamos ver aqui, ó, ponto número 1. Para Marx, o Estado é um instrumento de dominação de classe. Então, o que acontece aí? Para Marx, o Estado é um instrumento de dominação de classe. Por quê? Porque o Estado ele tem os seus meios, né? O seu corpo político que vai determinar como as coisas precisam seguir. Tá? Eles vão determinar o que é certo, eles vão determinar o que é errado para que a sociedade possa viver dentro das normas de convivência, debaixo que dessas orientações mínimas básicas, né? E com isso, Marx coloca que a pirâmide, a questão da estrutura, da infraestrutura, não vai privilegiar um diálogo que trabalhe com a desconstrução do processo de exploração, né? Então, olha lá, para ele,
Esse Estado precisa acabar e só vai ter fim quando? Somente quando a classe oprimida, os proletários, né, assumirem o poder. O que acontece aí? Não. Somente a classe oprimida poderia lutar contra a opressão e acabar com a divisão de classes entre dominados e dominadores. Tudo bem? Em outras palavras, o fim do Estado estaria na governança dos trabalhadores. Mas nós vimos em algumas leituras também, você vai ver, né, que o que acontece é que tem alguns problemas já lá atrás, né? Quando alguns operários começaram a ter novos cargos dentro das empresas. Isso foi algo que inviabilizou esse processo também. Então, todos os operários trabalhando, todos os operários se organizando para lutar, né, por melhores condições, lutar pelo fim da exploração, juntos. Na medida que um ou outro operário mudava sua categoria profissional, começava a mudar de setor, ganhar mais dentro da empresa, ele deixava esse grupo, né? Então, tem um grupo de pessoas que queriam fazer greve, só que quando um ou outro acabava tendo um cargo melhor, ganhando um pouco mais, ele abandonava a questão daquela busca por melhores condições, né? Então, veja que esse foi um dos problemas também lá de trás, né? Então, dá uma olhada só que assim, ó, essa governança dos trabalhadores, ela não, hoje a história tem mostrado que ela não se mostrou eficaz ainda, né? Olha só, porém, a história até agora tem provado o contrário sobre a governança dos trabalhadores, né? Nem o Estado, nem o capitalismo, nem a exploração ou a divisão da sociedade em classes deixou de existir. Olha só, tudo isso tem acontecido mesmo depois de muitas revoluções baseadas no pensamento de Karl Marx, né? Então veja que o pensamento de Karl Marx ele foi fundamental para pensar política, só que por outro lado, quando ele é posto em prática, ele encontra questões aí, né, que talvez eu possa até relacionar com Habermas, né? Quando ele fala do modo vida, né? Esse modo vida ele se opõe a qualquer tipo de sistema. Então, assim, o que vai se desdobrando mediante a cada novidade que aparece dentro das questões sociais, dentro de cada teoria escrita, cada teoria pensada, acaba não tendo tanta força. Porque, assim, o modo vida, né, ele acaba sendo determinante, ele acaba sendo mais forte. Né? Então, veja que o pensamento de Karl Marx fundamentou a ideia de igualdade, a ideia de não exploração, mas as revoluções, mas os movimentos sociais que até hoje têm buscado essa igualdade fundamentada em suas teorias, acabaram que ainda não chegaram lá, né? Ainda não encontraram esse caminho. Então, isso aí é uma questão para refletir e para pensar, né? Que as ideias inspiradas no pensamento de Karl Marx, né? As revoluções ocorridas, elas não tiveram tanto efeito, né? Então a gente precisa perceber o que aconteceu, o que mudou do século XIX, do século XX para cá, que ainda nós não percebemos, né? O que tem feito a ideia de Karl Marx na direção da não exploração não funcionar, tá certo? Essa é a colocação que o autor coloca no final do capítulo, tá? Para a gente refletir um pouquinho. Bom, tem aqui, pessoal, exercício de fixação, tá? Olha só, caderno 19 de Sociologia, né? Como nós falamos aqui no começo, são três páginas e 5 exercícios, tá bom? Página 276, 276, exercícios 1 e 2, é para fixação mesmo, não fique com dúvida, me procura na Agenda Edu, vamos conversar, vamos falar. Se você quiser pedir para eu corrigir, vai lá, escreve, me aciona lá na Agenda Edu, a gente conversa. Página 277, exercícios 3 e 4, e página 278, exercício 5, tá bom?
não fica sozinho, não leva dúvida para sua cama, não vai passar o dia nervoso, me procura, vamos trabalhar junto, eu explico para você tudo de novo, a gente faz aí os exercícios, tá bom? A correção, tá? Gente, bom trabalho aí, tá? Bom descanso também, tenta aí relaxar um pouco, não ficar estressado, tá bom? Porque logo, logo tudo isso vai acabar. Valeu, gente, grande beijo. Tchau, tchau aí todo mundo.